Olá, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar as fraldas noturnas do meu filho. Durante um mês eu pesei todas as fraldas antes de dormir e no outro dia cedo. Aí eu tô mostrando o momento que eu tiro a última fralda diurna e vou vestir a fralda noturna. Eu quase sempre uso uma ajustada com esses botões aí e com reforço de absorvente, então fica uma fralda bem volumosa, bem recheada, mas para absorver todo o xixi da noite, né, do meu filho, eu preciso usar essa combinação. E aí eu coloco uma capa bem espaçosa por cima, coloco no penúltimo botão de cada lado, e é muito importante colocar os elásticos da perna bem cavados na virilha, né? E puxando e ajeitando a fralda para não machucar a perna do bebê. Já que algumas vezes, quando o bebê está se movimentando muito, eu não consigo ajustar direito, acaba marcando a perninha dele. E agora eu tô mostrando as fraldas pesadas antes e depois do uso. Tô começando do último dia e tô indo até o primeiro dia de medição, então tô indo de trás para frente. As fraldas, elas foram pesadas imediatamente antes de dormir, né? Então, por volta de 7, 8 horas da noite, e depois pesadas na manhã seguinte. Meu filho, ele costuma dormir às 8 horas da noite e acorda por volta de 7 horas da manhã. E aí, eu medi todas essas fraldas para ver se tinha alguma tendência mensal, já que nos últimos anos que eu tinha medido o peso das fraldas noturnas, eu tinha medido por apenas 10 dias. E agora eu observei que as fraldas elas estavam ficando cada vez mais pesadas conforme o inverno estava chegando, porque o suor diminui, né, a temperatura baixa e aí o bebê tende a fazer mais xixi na fralda. Então, se você tá pesando as fraldas no mês de verão, com certeza elas vão ficar mais leves, né? Menos xixi do que uma fralda usada no inverno. Então, a gente tem que caprichar mesmo nas fraldas do inverno. E aí tá o gráfico, né, desse mês, final de março, início de abril, aqui no Rio de Janeiro. Esses são os xixis, a quantidade em ml de xixi de cada dia, de cada noite, na verdade. Eu coloquei agora por ordem crescente de quantidade de xixi e eu percebi que tem pequenos degraus, não é um gráfico contínuo, né, de subida contínua. Então tem pequenos saltos, né, de xixi. Talvez seja algo fisiológico da bexiga do bebê mesmo. Então tem uma quantidade de dias, de noites que ele fez 160 ml, outras que ele fez em torno de 180, outros em torno de 210 ml, 235 até 270, né? Então, eu imagino que a bexiga, ela não libera uma quantidade contínua de xixi, mas ela tem pequenos saltos, assim, né, de quantidade de xixi liberada dependendo de como foi a noite. Esse xixi que tem o menor valor ali de 90, ele foi uma noite que o meu bebê dormiu super bem, acordou poucas vezes para mamar. E aí, os outros dias, né, noites que estavam aí com 280 ml, foram as noites que ele mais acordou, que ele mais mamou, seja pelo nascimento dos dentes, seja por um salto de desenvolvimento, enfim. São noites que ele estava mais grudado no peito. Agora eu vou mostrar o gráfico tentando ver alguma tendência, né, de aumento de xixi durante esse mês. Essa reta vermelha, ela mostra que tem um aumento bem pequeno, né, gradual, conforme vai chegando o inverno, né, o mês mais frio. E aí, esse gráfico mais nervoso aí, né, o preto, é a média móvel. Então, mostra que tem uns picos, né, de xixi, depois abaixa, e vai subindo de novo, aí tem outro pico, aí abaixa. Então, eu percebi que tem 2 picos aí, né, e eu tentei correlacionar com quantidade de chuva, enfim, com umidade do ar, com temperatura, mas não tem nada a ver. Tentei até achar alguma correlação com a lua, com a fase da lua, não tem nada a ver. Eu acho que é muito mais uma questão fisiológica do meu bebê mesmo. E aí, colocando o gráfico de temperatura que eu peguei no site do IMET, a gente percebe uma leve queda de temperatura, por isso que está aumentando gradualmente o xixi. E agora eu vou voltar para junho de 2021
Esse é um vídeo que eu deixei gravado no celular, mas nunca coloquei aqui no YouTube. E aí agora eu tô mostrando com as fraldas noturnas da minha filha, né? E nessa época ela tinha 2 anos e 9 meses. E a quantidade de xixi que ela fazia era muito grande, porque junho é um mês frio aqui no Rio de Janeiro e eu tinha que trocar de fralda no meio da noite. Ela fazia tanto xixi que chegavam 1, 2 horas da madrugada e já estava encharcada e nenhuma fralda dava conta de passar a noite inteira. Então eu tinha que trocar no meio da noite. Teve só uma fralda, né, uma noite que eu não troquei, que foi a noite que ela fez menos xixi, também porque dormiu melhor, né? E aí as outras noites eu sempre usei 2 fraldas e eu somei, né, o peso, o xixi de cada fralda para dar a quantidade total de xixi daquela noite. Então vocês vão ver a seguir o gráfico, vai estar uma quantidade maior de xixi, justamente porque eu tive que somar 2 fraldas para dar a quantidade de xixi que ela fez naquela noite. E aí eu tô mostrando também mais detalhadamente quais as combinações de absorvente que eu usei. Sempre uma ajustada com reforço com a capa. E aí os reforços podem mudar, as ajustadas podem mudar, né, os tecidos, mas quase sempre é essa combinação. Por que é que tem dado certo nesses últimos anos todos com os meus 3 filhos? Então, em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Como tem dado certo, eu tô fazendo dessa forma. E aí agora eu vou mostrar o gráfico da minha filha, dessa época, dessas fraldas aí. Foi uma média de 278 ml, então é muito xixi. Ela, nessa época, né, como eu falei, frio, ela tomava muita água de coco à noite e mamava no peito. E era muito, muito líquido ingerido, frio, então ela perdia pouco líquido pelo suor, era só pelo xixi mesmo. Então essas fraldas aí realmente estavam bem cheias de xixi. E aí mostrando no ano anterior, né, em junho de 2020, as fraldas noturnas medidas da minha filha de 1 ano e 9 meses e do meu filho de 4 anos, que estava já próximo do desfraude, mas ainda estava fazendo bastante xixi. A média dele foi de 213 ml e da minha filha foi de 145. E aí, em Aracaju, em junho de 2019, né, um ano anterior, também mostrando o xixi dos meus 2 filhos, a média do meu filho mais velho de 3 anos era 198 e da minha filha de 9 meses era só 90 ml. Então, como vocês podem ver, a quantidade de xixi varia muito numa mesma criança, né? Tanto com a idade, porque a bexiga vai ficando maior, quanto com a cidade que você tá, se tá fazendo frio, se tá fazendo calor, se o seu bebê tá ingerindo muito líquido antes de dormir, se ele mama durante a noite. Então são vários fatores influenciando e não existe uma receita única, né, fixa para todas as crianças que vai dar certo. Enfim, não é uma receita de bolo, infelizmente. Eu acho que cada pai, cada mãe tem que estar atento ao seu bebê, tem que perceber mais ou menos a quantidade de xixi que ele faz e preparar uma fralda noturna para atender a essa capacidade, né, essa necessidade. E se for necessário, infelizmente, trocar a fralda no meio da noite, porque eu já passei por essa fase, né, de uma fase assim de extrema quantidade de xixi e que se eu não trocasse no meio da noite, iria vazar. Então, eu entendo que existem dificuldades nesse caminho, mas entendendo a quantidade de xixi e adaptando a fralda noturna para essa necessidade, as coisas tendem a dar certo. Então, é isso. Esse vídeo é só para chamar a atenção de que não é uma receita certa, pronta para todas as crianças, mas que cada pai e mãe atento consegue fazer a fralda noturna funcionar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.